Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula sobre a resistência do ar. Você pode chamar isso também de força de resistência atmosférica. E essa aula também é uma aplicação das leis de Newton. Lembre-se que nós estamos aplicando as leis de Newton para que nós possamos definir novas forças, que nem a gente fez na aula passada, em que nós aprendemos o que era a força-peso. Inclusive, durante essa aula, vamos aplicar bastante esse conceito da força-peso. Galera, lembra também que nas aulas passadas e também nas aulas futuras, isso vai acontecer bastante, a gente desprezava a resistência do ar, a gente desprezava o efeito atmosférico. Agora não, a gente vai ver o que é que acontece quando a gente considera esse efeito. E aqui eu quero que você lembre de uma situação na sua vida que eu tenho certeza que você já passou. Imagine que você esteja dentro de um carro em movimento e aí você não resiste à janela aberta e você coloca a sua mão para fora. Aqui o nosso carinha ficou meio elástico, mas foi puramente por motivos poéticos, tá? Para que a gente possa estudar aqui o que eu quero mostrar para vocês. E assim, eu aposto que você já colocou a mão fora do carro, o carro em movimento, e você sentiu que a sua mão era empurrada para trás. Essa brincadeira pode ser perigosa, porque se o carro estiver a uma alta velocidade, a sua mão pode ser jogada com tanta violência para trás que ela pode chegar a bater, né, naquela partezinha do carro, da porta, e pode quebrar o seu braço. Tamanha é a força que vai ser aplicada na sua mão. Sua mão ela foi jogada para trás, então ela teve uma alteração no estado de movimento dela, e a alteração no estado de movimento indica para a gente que a gente tem a ação de uma força. E aí você percebe na palma da sua mão que você tem um grande fluxo de ar, não é isso? O ar está empurrando a sua mão para trás. Então é isso que a gente chama de resistência do ar. Porque veja, o seu movimento, nesse caso aqui do carrinho, seria para cá, seria para a direita, não é isso? Então, quando você coloca a sua mão para fora e você percebe que o ar empurra a sua mão para trás, a gente diz que essa força está resistindo ao movimento. Porque se a tendência do movimento é vir para cá e essa força atua no sentido oposto, a gente diz que ela é uma força de resistência. Por isso que a gente chama resistência do ar. Perceba também que aqui, como a gente tem a interação com o ar, né? Quando a gente tem interação na física, a gente tem um par de forças. Um par de forças, ação e reação. Então, veja, a gente pode interpretar o seguinte: digamos que o ar esteja empurrando a sua mão para trás. Qual é a reação da tua mão? Empurrar o ar para frente. Note que isso é um detalhe que eu mencionei lá na aula de ação e reação. Não interessa quem é que você chama de ação e quem é que você chama de reação. Tudo o que basta saber é que essas duas forças são simultâneas, elas acontecem ao mesmo tempo. Nesse caso, eu chamei a força que o ar exerce na tua mão de ação e chamei a força que tua mão exerce no ar de reação. Mas eu podia simplesmente dizer o contrário também. Eu podia dizer que a ação seria a tua mão empurrar o ar para frente e a reação do ar seria empurrar a tua mão para trás. Não interessa quem você chama de ação, quem você chama de reação. Basta apenas que você saiba que são forças simultâneas e também que elas constituem um par de resposta, né? Um par ação e reação. Outra coisa que você com certeza notou nesse experimento, quando você realizou esse experimento, né, alguma vez na vida, e que eu também mencionei agora há pouquinho, de forma sutil, é que se você pegar esse carro acelerando, você vai ver que quanto mais esse carro ganha velocidade, a intensidade da força que é aplicada na sua mão parece que aumenta junto com a velocidade do carro, né? Então quer dizer que quanto mais rápido a gente estiver se movendo, mais a gente vai perceber a resistência do ar. Você pode pegar também uma folha de papel e você simplesmente movimentar ela no ar. Movimente-a com uma velocidade bem pequenininha. Você vai ver que o ar vai aplicar uma força nessa folha de papel que não é tão grande, mas quando você movimenta essa folha com certa violência, com uma velocidade mais alta, aí você percebe que a resistência do ar ela se torna mais intensa. Então, o que a gente pode dizer, pessoas, é que a resistência do ar
que aqui eu vou chamar de R, ela é proporcional à velocidade do corpo. Esse símbolozinho que eu coloquei aqui, esse alfa, indica proporcionalidade, tá? Então quer dizer que a resistência do ar, ela tem alguma proporcionalidade com a velocidade. Lógico que a gente também precisa considerar outros fatores. Tem regiões em que o vento é mais forte, tem regiões em que o vento é mais fraco. Isso depende também do clima local, né? A gente pode dizer que a resistência do ar, ela tem uma formuleta que tem essa cara. Resistência do ar é igual a K vezes V elevado a N. Não se assusta com essa fórmula. Você vai ver que tem uma vantagem em ela ter esse jeitão. Vê só. Esse K que a gente encontra ali na fórmula, a gente chama ela de constante, tranquilo? Ela é uma constante. E ela depende de quê? Da geometria do corpo e da viscosidade do ar. Ou seja, depende de características do ar que você está interagindo, né? Então, como eu falei, depende da região, depende do local, depende do clima, de vários fatores. E aqui a gente também tem, bem interessante, isso aqui, ó, depende da geometria. Então, veja, se você fizer aquele experimento anterior, lá do carrinho, né, em que você colocava a mão para fora, se você fechasse a sua mão, você percebia que a resistência do ar não era tão grande sobre a sua mão. Mas quando você abre a mão e ela fica lá com a palma, né, a palma lá da mão erguida ali, você percebe que a resistência do ar tinha uma maior intensidade. Então quer dizer que a geometria do corpo que está interagindo com o ar também vai importar. A gente costuma chamar isso de área de contato. Mesma coisa você pegar aquela mesma folha que eu pedi para você imaginar que você pegasse, e aí você pega a folha amassada e aí você joga ela, sei lá. Você percebe que o ar praticamente não vai ter um grande efeito, né, nessa bolinha, mas quando você deixa a folha intacta, né, desamassada, e você joga ela de qualquer jeito, você percebe que o ar vai ter uma grande ação sobre ela, porque a área de contato é maior. Então é isso que essa constante K se refere, a geometria do corpo e também características do próprio ar. E esse N, que a gente viu aqui como um expoente, né, seria aqui realmente um expoente, que depende da ordem de grandeza das velocidades atingidas. Lembrando que aqui esse V é a velocidade do corpo, tudo bem? E que aqui é resistência do ar, é a força, né? Tudo que é força a gente mede em newtons e tudo que é velocidade a gente mede em metros por segundo se estivermos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Então, como eu mencionei, pessoas, esse N é um expoente. Ele depende muito dos resultados que a gente obtém a partir dos experimentos, né, com resistência do ar. E geralmente a gente adota um valor de N igual a 2. Então a nossa fórmula ficaria: resistência do ar tem que ser igual a constante vezes a velocidade ao quadrado. Eu falei agorinha para vocês que existe uma vantagem para essa fórmula ter esse formato meio esquisito. A vantagem é, quase todas as questões de vestibular, elas vão te fornecer essa fórmula ou alguma outra fórmula diferente no próprio enunciado. Você vai ver isso melhor quando nós trabalharmos os exercícios. Mas por que é que a questão geralmente vai te dar essa fórmula? Porque essa fórmula é meio que geral, pessoas. Veja, esse valor de n, ele pode ser qualquer coisa. Esse n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser qualquer expoente. Você vai ser obrigado a descobrir qual expoente é? Não. Então, por isso que a questão geralmente vai te dar a fórmula pronta e você só vai fazer a aplicação dessa fórmula. É outra coisa, aqui a gente só tem uma constante K, mas tem fórmula que vai colocar área do negócio, aí vai colocar a densidade do negócio, densidade do A, vai colocar o RG de não sei lá o que, do CPF de não sei quem. Então a gente também não tem como adivinhar qual é a constante que a questão trabalha. Então é por isso que geralmente os vestibulares vão te fornecer a fórmula para que você faça a aplicação dela e você possa relacionar ela também com outras forças, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tranquilo? Então, a priori, não se preocupa em decorar essa fórmula. O que a gente vai ver agora é como a gente pode aplicar essa fórmula em diversos problemas na física, tudo bem? Então, veja só. A gente também precisa saber qual é a unidade dessa constante, né? Porque a gente sabe que tudo que é força é newtons, tudo que é velocidade é metros por segundo, mas a gente não sabe ainda como é que a gente trabalha com essa constante K. É isso que a gente vai se debruçar agora, tá?
Eu vou repetir aqui a fórmula. A gente sabe que a resistência do ar vai ser a mesma coisa que a constante vezes a velocidade ao quadrado. Só que resistência do ar é força, portanto, utilizamos Newton, né, como unidade, e a gente quer saber aqui quem é a unidade de K, tudo bem? Deixa ela aqui, colocar aqui um Newtonzinho aqui entre colchetes, para que a gente saiba que é a unidade, né? E aqui a gente tem velocidade ao quadrado. Só que unidade de velocidade é metros por segundo. Como aqui a gente está tudo ao quadrado, então fica metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Uma coisa que eu quero que você lembre é que a gente viu que força resultante era massa vezes aceleração. Então, quer dizer que 1 newton era a mesma coisa que a massa, que era quilograma, não era? E a aceleração, que era metro por segundo ao quadrado. Ok, a gente coloca aqui e a gente pode substituir na nossa expressão, para que a gente suma com esse newton, né? Então, aqui a gente ficaria como newton, né? Só que newton é 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, a nossa expressão está ganhando forma. Aqui a gente repete o restante, tudo bem. Metro quadrado, segundo quadrado. Tem algumas coisas que a gente pode eliminar logo de cara. Aqui a gente tem segundo quadrado, aqui a gente pode cortar isso aqui com o segundo quadrado também. A gente pode tirar 1 metro daqui para tirar um expoente daqui, né? Metro ao quadrado é metro vezes metro, então você tira um desses metros aí. Então a gente pode pegar esse K, né? Deixar ele mais sozinho do que físico na balada. Então a gente pode pegar esse metro aqui e jogar aqui para baixo, tranquilo? Então ficaria quilograma por metro. Tá? Aqui é a unidade que a gente utiliza para essa constante. Logicamente, isso se nós utilizarmos o expoente 2 para a velocidade, né? Que é o que geralmente a gente utiliza. Então, essa unidade está aqui, representada para vocês, quilograma por metro. Não é algo que você precisa se lembrar, mas tem questões que perguntam qual é a unidade do negócio, ele dá a expressão e você tem que descobrir qual é a unidade. Então, caso você se depare com uma questão assim, esse seria o procedimento a ser tomado. O que nós vamos considerar agora é um corpo que esteja em uma queda, tá? Vertical. Dessa vez não é uma queda livre, porque uma queda livre indicava que a gente não tinha ação do ar, a gente não tinha nenhuma resistência atmosférica. E dessa vez nós queremos trabalhar com essa resistência. Então a gente tem uma bolinha azul ali, ela tem uma velocidade inicial de 0, ela se encontra numa região em que a gravidade é constante, é o valor de g, ok? E a gente sabe aqui que a velocidade inicial é 0, portanto, nós dizemos que esse corpo foi abandonado do repouso, né? Velocidade igual a 0, a gente tem ali o repouso para esse carinha. Mas, como a gente sabe que esse carinha está numa região em que a gente tem gravidade, e, portanto, a gente tem um campo gravitacional, como a gente mencionou na aula passada, a gente sabe que esse carinha vai interagir com esse campo. Portanto, ele possui uma força chamada peso. E essa força-peso tem direção para o centro da Terra. Então, a gente diz que esse carinha vai ser puxado para baixo. Observe que esse carinha possui somente uma força atuando nele. Então, a gente pode dizer que a força resultante é o próprio peso, ok? Então, a força resultante seria a massa vezes a gravidade. É a única força que a gente tem aqui é o peso. Então, força resultante vai ser mg. Vamos considerar agora o próximo instante de tempo. Até porque a gente sabe que, se a gente tem a atuação de uma força capaz de vencer a inércia desse corpo, a gente vai ter alteração no estado de movimento dessa esfera. Então, quando a gente olha para o próximo instante de tempo, a gente vê que ele adquiriu uma certa velocidade que estamos chamando ali de v1. Galera, uma coisa que eu quero que vocês percebam. A gente mencionou no exemplo do carro que quando a gente pegava um corpo em movimento, aí esse corpo ia interagir com o ar, não é isso? Então aqui a gente também tem a resistência atmosférica. Mas qual é o detalhe aqui? Como essa velocidade 1 ainda é muito pequenininha, então a resistência do ar também é pequenininha, de tal forma que o peso seja maior que a resistência do ar. Isso tem uma conclusão interessante para a gente, porque dessa vez, quem é que vai ser a força resultante? A força resultante vai ser o peso menos a resistência do ar. São dois vetores que estão na mesma direção, que seria a direção vertical, só que estão com sentidos opostos.
Vetores assim a gente subtrai para adquirir o módulo, não é isso? Então, força resultante é massa vezes aceleração. Então, quer dizer que o peso menos a resistência do ar vai ser massa vezes aceleração. A gente pode chegar numa conclusão bem bacana a partir disso, que é essa que tem aqui. Porque quem é que é o peso? Peso é a mesma coisa que massa vezes a gravidade. E quem é a resistência do ar? Vai ser K, que é a constante, vezes a velocidade ao quadrado. Então, mg menos kv ao quadrado é igual a ma. Se a gente isolar a aceleração, a gente chega nessa expressão. Vou até mostrar para vocês passo a passo para que a gente não se perca, né? O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar essa massa e eu vou jogar aqui para baixo, fazendo meios pelos extremos. Então, a aceleração seria massa vezes gravidade, menos k vezes v ao quadrado, tudo isso sobre a massa. Como a gente tem aqui um denominador comum a esses carinhas, eu posso separar essa expressão colocando esse denominador para cada numerador de cima. Então, ficaria mg sobre m menos kv ao quadrado sobre m. A gente pode cortar naquela primeira fração o m de cima com o m de baixo. Então, a gente chega na expressão de que a aceleração vai ser a gravidade menos a constante vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso aqui no final dividido pela massa, que é justamente a expressão que a gente encontra aqui, tudo bem? Note, pessoinhas, que aqui a gente tem uma aceleração que vai variar, porque se a gente mexer nessa velocidade, a gente mexe nessa aceleração. Bora ver o que acontece se a gente pegar uma velocidade alta. Se a gente pega uma velocidade alta, a gente está aumentando todo esse termo, não é isso? E se a gente aumenta esse termo daqui, a gente ficaria gravidade menos alguma coisa. Se a gente aumentar essa coisa, então a aceleração vai assumir valores menores. Então, quer dizer que, se nós aumentarmos a velocidade desse carinha, a gente vai perceber que esse cara vai acelerar cada vez menos. Isso vai ter uma conclusão importante daqui a pouco, não se esquece disso. Então, vamos olhar agora para mais um instante de tempo. A gente vê que ele desenvolveu aqui uma velocidade maior, e se a gente tem uma velocidade maior, quer dizer que a resistência atmosférica vai aumentar também. O ar vai bater mais violentamente contra esse corpo, entre aspas, tranquilo? Então, aqui a gente teria a resistência do ar. Dessa vez, eu estou considerando que finalmente a resistência do ar tenha alcançado o mesmo valor, o mesmo módulo que a força peso. Aqui, pessoinhas, a força resultante vai ser igual a zero, porque seria peso menos a resistência do ar, só que são valores iguais, então a gente tem a resultante como zero. Força resultante igual a zero, a gente tem duas possibilidades. Ou o equilíbrio é estático, ou seja, está em repouso, não é isso? Porque a velocidade seria igual a zero, só que nesse caso a velocidade não é igual a zero. Então, quer dizer que a gente tem aqui o equilíbrio dinâmico. A gente tem um movimento que vai ser retilíneo e uniforme. É um movimento uniforme, tudo bem? Então, isso quer dizer para a gente que essa velocidade não mais vai variar. Se não varia, não tem aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração for zero, massa vezes zero é igual a zero. Então, realmente, força resultante vai ser igual a zero. Força resultante é nula, indicando o quê? Um equilíbrio dinâmico, movimento uniforme, velocidade constante. Quando a gente chega nesse nível, pessoas, a gente costuma chamar essa velocidade aqui de velocidade limite, porque não tem mais como a resistência do ar aumentar para esse carinha. Então, a gente diz que a velocidade atingiu o valor máximo que ela podia atingir. E a gente chama isso de velocidade limite ou de velocidade terminal em alguns casos. Veja que terminal é porque as coisas deram muito errado na vida, né? Então, se atingir essa velocidade, se for uma pessoa, por exemplo, que não esteja equipada com paraquedas, asa delta, sei lá, vai dar muito ruim. Apontar que a força resultante é igual a zero também significa dizer que o peso vai ser igual à resistência do ar. Mas quem é o peso? Vai ser massa vezes a gravidade. E quem é a resistência do ar? Estamos considerando que ela seja K vezes V ao quadrado, né? A constante vezes a velocidade ao quadrado. A partir dessa expressão, a gente tem uma conclusão interessante também. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar essa velocidade. Então, quando a gente isola essa velocidade, trabalhar aqui, ficaria V ao quadrado, tem que ser igual a m vezes g, tudo isso aqui dividido por k. A gente pode tirar a raiz de ambos os lados da equação
Então, aqui ficaria só v e aqui ficaria raiz de mg sobre k, tudo bem? Então, aqui a gente tem essa expressão para calcular a velocidade limite de alguma coisa, a velocidade terminal. Uma coisa que eu quero que vocês percebam e que eu acho super interessante é que, a partir dessa expressão aqui do meio, a gente pode chegar na situação de cima e na situação de baixo. Porque pensa comigo, na situação aqui de cima, a velocidade era quanto? A velocidade era zero. Se a velocidade for igual a zero, então esse termo aqui no final, ó, também vai ser igual a zero. Então, quer dizer que ali a aceleração seria igual à própria gravidade. É algo que a gente verifica nessa expressão, porque força resultante é massa vezes aceleração. Isso aqui do outro lado é massa vezes gravidade. Corta massa com massa, então a aceleração seria igual a g, a gravidade, que é justamente o que a gente chegou aqui através da nossa análise, não é isso? E a gente pode chegar também, deixa eu dar um bocado de Ctrl Z aqui, a gente pode chegar também na situação aqui de baixo. Por que é que a gente pode chegar aqui na situação de baixo? Porque a gente viu que aqui embaixo, pessoas, a gente tem movimento uniforme. No movimento uniforme, a aceleração vale quanto? A aceleração vale zero. Então, se a gente colocar esse termo aqui para o outro lado, aí ficaria kv ao quadrado sobre m. Se tu pegar o m e jogar para cima, vai ficar m vezes g. Coloca o k para baixo, aí fica sobre k, não é isso? Tira a raiz dos dois lados e você chega nessa expressão. Então, essa formuleta, ela me dá todos os casos possíveis, porque a gente vai aplicar para cada velocidade, né, que a gente pode chegar e também para cada aceleração que a gente pode ter. Eu acho isso fantástico, você vê o quebra-cabeça sendo montado. Existe também uma observação bem bacana que eu gostaria que vocês observassem. A força resultante foi diminuindo ao longo do trajeto. Será que isso é verdade? Aqui no início, a gente tinha uma força resultante que era somente o peso, não é isso? Força resultante é igual ao peso. A gente percebe aqui que a força resultante, no segundo momento, vai ser o peso menos a resistência do ar. Veja, se é o peso menos alguma coisa, então é lógico que essa força resultante vai ser menor que esse carinha. Já no final, a força resultante era igual a zero. Então, quer dizer que realmente a gente teve uma diminuição da força resultante. Ela começou como peso, foi perdendo cada vez mais, né? Até chegar no momento em que ela era nula. Essa informação é importante para responder algumas questões conceituais, tá? Não se esquece disso. A gente vai olhar agora justamente para esse segundo momento aqui. Eu quero que a gente tire algumas conclusões dessa fórmula da aceleração. Então, tudo bem, aqui eu vou repetir a fórmula para que a gente possa observá-la, tá? Observamos, tudo bem? Não tem nada novo que eu queira acrescentar por enquanto, mas se a gente pegar um gráfico da aceleração pelo tempo, a gente vai perceber que a aceleração ela vai apresentar uma curva exponencial por conta desse fator quadrático aqui, né? Então, se eu analisar a aceleração em relação ao tempo, veja bem, aqui na legenda, o que é de vermelho é a situação em que a gente considera a resistência do ar, e o que está de laranja, a gente desconsidera a resistência do ar. Quando é que a gente desconsiderava a resistência do ar? Era lá no movimento retilíneo uniformemente variado, especificamente para a queda livre, não é isso? Se a gente pegava a queda livre, quem era a aceleração? Era sempre a gravidade. Então, qualquer instante de tempo que você olhasse para esse movimento, você percebia que a aceleração era sempre a mesma. Já para o caso em que a gente considera a resistência do ar, não. Ela começa com o valor da gravidade, como a gente viu lá no nosso caso anterior, né? A gente percebe que ele começa realmente com o valor de G aqui em cima, só tem peso, não é isso? Então, força resultante é massa vezes gravidade. Aí, mais uma vez, massa vezes aceleração vai ser massa vezes gravidade. Corta massa com massa, então, inicialmente, a aceleração era a própria gravidade, tudo bem? Ele começa com a gravidade, vai caindo exponencialmente, porque aqui a gente tem uma dependência com o quadrado da velocidade, até que chega um momento em que ela chega a um valor constante. E esse valor constante, pessoas, é justamente o valor de zero. E por que é que vai chegar a zero? Porque quando a gente chega na velocidade terminal, na velocidade limite, a gente não tem mais aceleração, porque essa velocidade é constante. E uma das consequências de se ter uma velocidade constante é justamente que a aceleração vale zero. Então, é assim que a gente interpretaria esse gráfico, beleza?
A gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez olhando para a última situação, para a situação em que a gente tinha a anulação, né, desses dois vetores, então a força resultante era zero e a gente tinha a velocidade limite, ok? Dessa vez, quando eu for definir a nossa fórmula, eu vou colocar um limite aqui embaixo para que a gente saiba que velocidade é essa, tudo bem? Então, vê só, velocidade limite vai ser igual a raiz de mg sobre k. O interessante é que a massa é uma coisa constante, a gravidade também é uma coisa constante, a única coisa que a gente pode mudar é essa constante aqui, por mais que seja uma constante, tá? Mas a gente pode mudar ela porque essa constante depende da geometria do corpo, não é isso? Então, se você tem a mão fechada, esse valor é uma coisa. Se você deixa a mão aberta, esse valor vai ser outra coisa. Então, quando você mexe com essa constante, você mexe com a velocidade limite. Então, a gente pode pegar velocidades diferentes a partir da geometria do corpo e também das características do ar da região, não é isso? Se a gente pensar num gráfico da velocidade também pelo tempo, a gente vai ter o seguinte, veja, quando a gente pega aqui sem resistência do ar, a gente está pegando novamente a queda livre. E veja que a queda livre, a velocidade, ela variava uniformemente, não era isso? Quem era a aceleração de um carinha em queda livre? Era a própria gravidade. Era 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo, não é isso? Então, eu começava com 0, depois ia para 10 metros por segundo, depois para 20 metros por segundo, depois 30 metros por segundo, enfim, essa variação era linear, era sempre de 10 em 10. Por isso que a gente vê uma reta aqui para esse gráfico laranja. Isso vem justamente daquela fórmula que a gente aprendeu lá no movimento vertical, né? Que seria V é igual a V0 mais a gravidade vezes o tempo, não é isso? Velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Se a gente considerasse partindo do repouso, isso aqui era zero, então a velocidade era g vezes t. Então isso aqui é uma variação linear. O expoente aqui é 1. Já para a resistência atmosférica considerada, que seria essa faixa vermelha, né, a gente percebe uma variação exponencial, porque a gente tem uma dependência aqui quadrática, não é isso? Então a velocidade ela começa aqui do zero também, só que ela aumenta bem rapidamente, tá? Veja que se a gente comparar aqui com a laranja, né, a gente vê que a velocidade, ao mesmo tempo, ela vai atingindo velocidades maiores, valores maiores. Então a gente percebe que aqui a gente alcança valores maiores em curtos intervalos de tempo, só que chega um momento em que a gente alcança a velocidade limite, não é isso? E alcançar a velocidade limite significa dizer que a nossa velocidade ela fica constante. Então começa com uma curva exponencial e depois a gente fica com um valor fixo para essa velocidade, que seria a velocidade limite, que a gente pode chamar também de velocidade terminal. Lembrando que você não precisa ficar decorando esses gráficos. O que eu quero é que você saiba interpretá-los caso você encontre algum deles em alguma questão. Vamos ver agora um caso interessantíssimo que seria o caso do paraquedismo. Então a gente vai considerar um carinha que esteja com paraquedas e ele esteja ali, ó, com uma velocidade inicial igual a zero, ele vai partir do repouso, imagina o momento em que ele se jogou de um avião, né, para fazer esse salto, e aí se a gente tem uma velocidade igual a zero, a única força que a gente tem atuando nesse nosso amigo vai ser a força peso. Então essa força peso vai ser a força resultante. Então aqui a gente também tem uma gravidade constante, beleza? São as mesmas condições que a gente pegou lá para a esfera, tá? Então esse caso da queda a gente já conhece, a gente já trabalhou. Então quando ele ganha uma certa velocidade, a gente percebe que o ar vai oferecer resistência a esse movimento. Nesse momento, o peso é maior que a resistência do ar, portanto, ele continua caindo ali de forma acelerada. E aqui a gente vê, ó, que o peso menos a resistência do ar, como isso aqui vai ser a força resultante, não é isso? A gente vai ter que isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse momento, você trabalharia com essa expressão. Se a gente pegar aqui o momento em que ele pega a resistência do ar igual ao peso, né? Chegou numa velocidade tão grande que a resistência do ar se igualou ao peso, a gente vai ver que a força resultante é igual a zero. Então, mais uma vez, a gente teve uma diminuição na força resultante. Perceba que o valor começou aqui grandinho, depois ele diminuiu e depois ele chegou a zero, ok? E a velocidade limite que a gente pode aplicar para esse carinha é essa expressão que a gente aprendeu agora há pouco, né? Velocidade limite vai ser igual a raiz da massa vezes a gravidade pela constante que a gente vai considerar. Então, veja,
Quando a gente vê que esse carinha atingiu uma velocidade limite, e essa velocidade é muito grande, geralmente, se o cara cair com essa velocidade no solo, já era, vai virar omelete, tranquilo? Então ele precisa reduzir essa velocidade. Se ele tiver sorte, o paraquedas dele vai abrir no momento certo, né? Ele vai acionar o paraquedas e vai funcionar. Glória a Deus. Então, quando ele aciona o paraquedas, pessoas, é interessante que você perceba que essa constante ela vai ser alterada. Lembra que essa constante depende do quê? Da geometria do troço que a gente está analisando. Quando ele abre o paraquedas, ele muda essa geometria. Então, ele vai mudar a forma com que ele interage com o ar. Se a gente tem uma área de contato maior, o que é que vai acontecer com essa resistência do ar? Ela vai sofrer um aumento. Então, quando ele abre o paraquedas, momentaneamente essa resistência atmosférica vai aumentar a sua intensidade. Por que é que vai aumentar a intensidade? Porque antes a gente tinha um movimento acelerado que se transformou num movimento constante, com uma velocidade muito alta. Então a gente precisa retardar esse movimento. Como esse carinha está vindo para baixo, não é isso? Então a força que eu tenho que aplicar nele para que ele retarde essa velocidade seria justamente uma força contrária ao movimento. Então é por isso que a resistência do ar, nesse instante de tempo, vai ser maior que a força-peso, para que a gente possa reduzir a velocidade desse carinha e, portanto, imprimir nele uma desaceleração. Veja que dessa vez a força resultante seria a resistência do ar menos o peso, e não o peso menos a resistência do ar. Isso indica para a gente que a força resultante dessa vez está para cima. Caso a gente trabalhasse com essa situação, a gente utilizaria essa equação aqui. Veja que eu não estou substituindo, nesse momento, resistência do ar por kV ao quadrado, porque vai que a questão te dá outra expressão, né? Então, não decora essas fórmulas, tá? Nenhuma dessas fórmulas que eu passei para você nessa aula, não decora nenhuma. O que você precisa saber é aplicar a cada situação. É isso que nós estamos trabalhando. Aí, veja bem, vai chegar um momento em que essa resistência do ar ela vai diminuindo, né? Porque se a velocidade dele vai diminuir, essa é a intenção, né? Desacelerar o troço. Então, se a velocidade dele vai diminuir, a resistência do ar, que depende da velocidade, também vai diminuir. Chega um momento que ela vai se igualar à força-peso. E quando chega nessa situação, quer dizer que a força resultante vai ser igual a zero. Nesse caso, a velocidade limite a gente utiliza a mesma expressão, porque se ele chegou aqui no momento em que a força resultante é igual a zero, então quer dizer que esse carinha vai descer agora com movimento uniforme. Então a gente pode utilizar aquela mesma expressão para a velocidade limite. Dessa vez eu chamei de V', para que você possa diferenciar de uma situação para outra. O V que não tinha linha era quando ele caía com o paraquedas fechado. O que tem o linha é quando ele cai com o paraquedas aberto. Isso vai ser igual a massa vezes gravidade, que são fatores que são inalteráveis, né? E aqui a gente tem K'. Esse K' é para que você diferencie também da situação em que ele descia com o paraquedas fechado. Porque quando ele descia com o paraquedas fechado, a área de contato era menor, não é? Então, quer dizer que esse K' aqui, ele se dá respeito a essa situação em que a gente pega o paraquedas aberto. Então, mudamos a geometria, a gente muda o nosso K. O que é que a gente pode analisar a partir disso? Que esse V', pessoas, essa velocidade limite linha, ela vai ser menor que a velocidade limite anterior, ou que a velocidade limite anterior é maior que essa velocidade limite posterior. Ou seja, quando ele estava caindo com o paraquedas fechado, a velocidade limite dele era muito grande. Mas, quando ele desce com o paraquedas aberto, essa velocidade limite vai sofrer uma drástica redução. Até porque ele quer chegar no chão vivo, não é isso? Então, realmente, essa velocidade limite de quando ele coloca o paraquedas aberto vai ser bastante inferior em relação à velocidade limite que ele atingia quando ele descia com o paraquedas fechado. Imagina se ele esquece o paraquedas, né? Vamos agora ver algumas questões para que a gente possa fixar tudo o que nós vimos até agora. Veja bem, um paraquedista desce com velocidade constante de 4 metros por segundo. Note que a velocidade é constante, tá? Sendo a massa do conjunto de 80 kg e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a força de resistência do ar é de... Pessoas, eu vou representar esse paraquedista como uma esfera, tá? Porque você sabe que o meu dom de desenho não é muito bom, não. Mas assim,
Esse paraquedista, ele tem uma certa força-peso, concorda? Ele é atraído em direção ao centro da Terra. Então aqui a gente tem a força-peso. Se ele desce com uma velocidade que é constante, então quer dizer que a gente precisa de uma força que seja oposta a esse peso e possa se equilibrar com ele. Essa força, pessoas, é justamente a força de resistência do ar. Então quer dizer que aqui, para a gente ter um movimento que seja uniforme, essas forças precisam ter a mesma intensidade. Então o peso seria igual à resistência do ar. Mas como é que a gente calcula peso? É massa vezes gravidade. E eu quero saber quanto vale a resistência do ar. A massa vale 80 kg, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, então a resistência do ar vai ter o mesmo valor que o peso, que seria de 800 newtons. Está aqui a nossa resposta, letra C de cirrose. Questão bem simples, né? Vamos ver mais uma? Então aqui a gente tem uma questão conceitual, mas é interessante para que a gente relembre justamente algumas aplicações. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que elas aparecem. Na sua queda em direção ao solo, uma gota de chuva sofre o efeito da resistência do ar. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta com a velocidade da gota. Então, nada novo pelo que a gente viu até agora. No trecho inicial da queda, quando a velocidade da gota é pequena e a resistência do ar também, a gota está animada de um movimento tananã. Aí bora ver nas alternativas quais são as possibilidades para esse tananã, né? Então a gente pode dizer que ele é acelerado, que ele é uniforme, e só isso mesmo. Ou é acelerado ou ele é uniforme. Galerinha, veja, no trecho inicial da queda, a velocidade da gota é pequena e a resistência do ar também, a gota está animada de um movimento. Se a gente considerar a gota aqui, ó, a gente considera que a gota é isso aqui, então a resistência é pequenininha e a força-peso é momentaneamente maior. Então, se a força que puxa ele para baixo é maior, então quer dizer que ele é acelerado para baixo. Então, aqui a gente tem um movimento que vai ser acelerado, tranquilo? Continuando. Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota torna-se nula. Isso acontece quando a gente vê que a resistência do ar alcançou o mesmo valor que a força-peso, né? Aí, realmente, aqui a força resultante seria igual a zero, porque a gente elimina esses dois vetores. Tudo bem. Esse equilíbrio de forças ocorre quando a velocidade da gota atinge o valor que torna a força de resistência do ar igual em módulo tananã da gota. Aí bora ver que bexiga é esse tananã, né? Aí aqui a gente pode colocar o peso ou a aceleração. Realmente é o peso, a gente acabou de mencionar isso aqui, né? Eu acabei de discutir isso com vocês. A partir desse instante, a gota tananã. Aí bora ver o que é esse tananã. Então, cai com velocidade constante ou para de cair. Meu Deus do céu, imagina. As forças se equilibram e ele atinge o equilíbrio estático. A bolha fica lá flutuando no espaço. Então, isso aí é pior que conspiração da Terra plana, tá? Então, a gente pode dizer aqui que a gota ela vai atingir um movimento uniforme, não é isso? Então, vai cair com velocidade constante, tranquilo? Então, aqui, velocidade constante. Ficamos com acelerado, peso e velocidade constante. Acelerado, peso e velocidade constante, letra A de amarelão. É uma questão bem simples se a gente tiver em mente tudo aquilo que a gente aprendeu nessa aula. Vamos ver agora mais uma questão, dessa vez uma questão com um pouquinho mais de manipulação matemática. Uma partícula de chumbo de massa mzinho cai a partir do repouso de uma grande altura acima da superfície da Terra. Sabe-se que o ar exerce sobre ela uma força de resistência cuja intensidade F é proporcional ao quadrado da velocidade escalar v, ou seja, F é igual a c vezes v ao quadrado. Pessoinhas, essa é a mesma fórmula que a gente aprendeu durante essa aula, só que eu disse para vocês que era R igual a K vezes v ao quadrado. O que eu chamei de R, a questão está chamando de F. O que eu chamei de K, a questão está chamando de C. E o que eu chamei de V ao quadrado, a questão chamou de V ao quadrado também. Suponha que a aceleração da gravidade seja g, constante ao longo de todo o movimento. A velocidade da bolinha, por maior que seja a altura de queda, não ultrapassará o valor dado pela expressão. Então, aqui a gente tem um conjunto possível de expressões, né? Pessoas, se ele quer saber qual é o valor que não pode ser ultrapassado para a velocidade,
esse carinha quer saber quem é a velocidade limite, beleza? E quando é que a gente alcança a velocidade limite? É quando a força de resistência do A, eu vou chamar aqui de F, né, porque a questão assim o chama, ela vai se igualar ao que a gente chama de força-peso, porque a gente vai ter aqui um movimento uniforme. Tudo que a bolinha podia acelerar, ela acelerou. Então aqui a gente tem a velocidade máxima para esse movimento. Então, para que isso aconteça, a gente tem que essa força de resistência tem que ser igual à força-peso. Essa força de resistência, a questão chamou de C vezes V ao quadrado. E aqui o peso a gente sabe que é massa vezes a gravidade, não é isso? O que é que a gente vai precisar isolar? A gente precisa isolar essa velocidade, né? A gente quer saber quem é essa velocidade limite. Então, ficaríamos com V ao quadrado é igual a M vezes G sobre C. Lembra que eu falei a você que você não precisava decorar nenhuma fórmula? O que você precisou aplicar aqui são coisas que a gente já conhecia. Nem da fórmula você precisou lembrar, né? Então, aqui a gente tem um fator quadrático, a gente precisa tirar a raiz, né? Então, a gente vai colocar a raiz dos dois lados, V ao quadrado, raiz disso é V. Aqui ficaria com raiz de M vezes G sobre C. Tudo bem? Só que quando a gente coloca alguma coisa numa raiz, né? Aqui a gente sabe que a gente tem alguma coisa ao quadrado, não é isso? E aqui a gente tem que tudo isso aqui é elevado a 1. E aí a gente aprende na matemática que a gente pode representar isso também por essa expressão daqui, ó, M vezes G sobre C. Aí a gente pega esse 1, a gente repete, e a gente coloca aqui embaixo disso o valor aqui da raiz, tranquilo? Então aqui ficaria 1 sobre 2. Então, tudo bem. Aqui a gente tem resposta, letra E, mg sobre c elevado a meio, né? Então, se você lembrasse da fórmula que a gente aprendeu, que seria velocidade limite é igual a m vezes g, aqui seria sobre k, você marcaria direto. Se você tiver uma memória fotográfica, tudo bem. Caso você não tenha, que também não é o meu caso, eu sou péssimo para lembrar de alguma coisa assim, decorando, então você simplesmente aplicaria o seu conhecimento. O teu conhecimento você não esquece. O que você decora, você esquece sim. Vamos lá, vamos em frente, vamos para mais uma questão, sem medo. Vê só, um bloco de massa 32 kg encontra-se inicialmente em repouso, então a velocidade dele, a velocidade inicial é igual a zero, né? Sobre uma superfície plana, horizontal e sem nenhum atrito. No instante t igual a zero, ou seja, no instante inicial, aplica-se uma força horizontal F de módulo F igual a 128 newtons. Eu estou anotando esses dados para a gente não esquecer. O ar aplica sobre o bloco uma força de resistência de intensidade. Força de resistência é igual a kV ao quadrado. Legal, mesma fórmula que a gente aprendeu anteriormente, né? Onde V é o módulo da velocidade e K é aquela constante que nós vimos. Nesse caso, ele considera que K seja 2 newton segundo quadrado, metro a menos 2, né? Ele quer saber qual é a velocidade máxima atingida pelo bloco. Velocidade máxima a gente chama de velocidade limite. O legal dessa questão, pessoas, é que ele pega um caso em que a resistência do ar não é considerada na vertical. Perceba que aqui a gente está pegando isso na horizontal, né? Eu vou te mostrar aqui qual é a situação. A gente tem um bloquinho, ele está ali em cima de alguma região, né? Uma superfície plana. Então, aqui, inicialmente, ele tem uma velocidade inicial de zero, não é isso? Velocidade inicial é igual a zero. Se ele não tinha velocidade, o ar não bate contra ele. Mas, em um dado momento, a gente tem a aplicação de uma força. Essa força vai fazer com que esse carinha acelere, ou seja, com que ele ganhe velocidade, não é isso? E aí, se ele vai ganhar velocidade, pessoas, colocar aqui V1, se ele ganha uma velocidade diferente de zero, então quer dizer que o ar vai começar a resistir a esse movimento. Então aqui a gente teria o R, a força de resistência do ar, tranquilo? Chega um momento que essa resistência ela vai conseguir atingir a mesma intensidade que a nossa força. Então ali a gente diz que ele vai atingir a velocidade limite, né? Porque a resistência do ar aqui não tem mais como superar esse valor, chega no seu valor máximo, ela se iguala aqui a essa força. Então, nesse momento, a gente chega aqui numa velocidade que a gente está acostumado a chamar ela de limite, né? A velocidade terminal. Então tá, depois dessa análise, vamos voltar aqui para o que a questão deseja. Ela quer saber justamente quem é essa velocidade máxima. A condição para essa velocidade máxima é que F seja igual à resistência do ar, não é isso? Mas quem é essa força? A gente sabe o valor dela. O valor dela é de 128 newtons.
E a gente sabe que essa resistência do ar vale quanto? Ó, vale K vezes V ao quadrado. Então, bora repetir isso. Então, 128 é K vezes V ao quadrado. Quem é que vale esse K? O enunciado disse para a gente que esse K valia exatamente 2. Então, aqui a gente pode colocar esse 2 sem medo de sermos felizes. Vai ficar 2 vezes a velocidade ao quadrado. Pega esse V ao quadrado, deixa ele mais sozinho do que físico na balada, né? Numa festinha qualquer, vai ficar 128 dividido por 2. Só que 128 por 2 é a mesma coisa que 64. E a raiz de 64 é a mesma coisa que 8. Então, aqui a gente tem 8 metros por segundo. Isso seria a velocidade limite para o nosso corpo, beleza? Então, esse bloquinho vai ter uma velocidade máxima ali de 8 metros por segundo. Tá respondida a questão. Vamos ver mais uma. Vê só. Uma gota de chuva cai verticalmente a partir do repouso numa região em que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O gráfico a seguir mostra a dependência da velocidade com o tempo. Então, a gente vê que a gente tem aqui uma expressão em que a gente pega a velocidade. Note que essa velocidade está em quilômetros por hora, tudo bem? Não se esquece disso, caso seja necessário fazer alguma conversão, beleza? E a gente vê que essa velocidade, ela obedece ao que a gente viu para os gráficos da velocidade limite, né? A gente tem uma rápida variação da velocidade aqui, só que chega um momento que essa velocidade atinge seu valor máximo, que seria a velocidade limite. Aí, a partir daqui, ele permanece com o mesmo valor, né? Então, sabe-se que a força de resistência do ar aplicada na gota é por. Então, a gente tem aqui R é igual a 4 vezes 10 a menos 4 vezes V ao quadrado. Pessoas, é a mesma expressão que a gente aprendeu, só que aqui ele já substituiu o valor de K. Então, ficaria R é igual a KV ao quadrado e o valor de K já foi fornecido. A questão quer saber qual é a massa da gota. Eu vou pegar esse trecho aqui do gráfico. Por que é que eu vou pegar esse trecho aqui do gráfico? Porque nessa parte do gráfico a gente sabe que a velocidade é constante. Imagina aqui a gotinha de chuva. Se você colocar a gotinha de chuva aqui, quando é que ela vai atingir a velocidade constante? Quando o peso tiver a mesma intensidade que a força de resistência do ar, não é isso? Na teoria, a gente viu que é isso que acontece para que a velocidade fique constante, para que ele atinja a velocidade limite. Tudo bem, então bora lá. A gente ficaria aqui, a força de resistência do ar tem que ser igual ao peso, mas essa força de resistência, que eu estou chamando aqui de R, a questão disse que vai ser 4 vezes 10 a menos 4 vezes a velocidade ao quadrado. E a gente sabe que o peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade. Veja que massa é o que a gente quer saber. Então, nós chegamos numa expressão bacana para que a gente trabalhe. Então, ficaria 4 vezes 10 a menos 4. Essa velocidade que a gente está trabalhando é a velocidade limite. De acordo com o gráfico, essa velocidade limite é de 3,6 km por hora. Velocidade limite é 3,6 km por hora. Eu estou trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Posso ficar com quilômetros por hora? Não. O que é que a gente faz? Divide por 3,6. Por sorte, né? 3,6 por 3,6 é um cálculo simples e vai dar igual a 1. Então, 1 metro por segundo. Então, a gente ficaria aqui com 1 ao quadrado. Olha que legal. A massa aqui a gente repete e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente isola a massa, deixa ela mais sozinha que físico na balada, a gente ficaria aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 4. Isso vezes 1 é 4 vezes 10 a menos 4, né? Já que isso aqui é 1 ao quadrado é 1. Então, 4 vezes 10 a menos 4 sobre 10. Então, a gente repete aqui o 4, repete o 10 a menos 4. Aqui finge que tem 1, né? E quando ele vai para o numerador, ele sofre inversão de sinal. Então, 10 a menos 1. Então, a gente ficaria aqui com a massa, tem que ser igual a 4 vezes 10, repete a base, né? E soma os expoentes. Menos 4 mais menos 1 é menos 4 menos 1. Então, menos 5 quilogramas. Está aqui a nossa resposta. A questão queria saber qual era a massa e nós achamos. A questão que eu vou te mostrar agora é interessante para que você veja o que acontece quando a gente não tem uma fórmula conhecida para a resistência do ar. Vejamos. Em um salto de paraquedismo, você vê que a questão ela é antiga, né? Porque paraquedismo, como está escrito ali, está no antigo acordo ortográfico, né? Então, veja só. Identificam-se duas fases do movimento de queda do paraquedista. Nos primeiros instantes de movimento, ele é acelerado.
mas, devido à força de resistência do ar, o seu movimento passa rapidamente a ser uniforme com velocidade v1, com o paraquedas ainda fechado. A gente viu essa situação durante a aula, né? Ele começava a cair de forma acelerada, chegava um momento que a resistência do ar se igualava ao peso, e aí ele caía com velocidade constante, né? E aquela velocidade é a velocidade limite, né? A velocidade limite para o paraquedas fechado. É isso que a questão chama de V1. A segunda fase tem início no momento em que o paraquedas é aberto. Rapidamente, ele entra novamente em um regime de movimento uniforme com velocidade V2. Tranquilo, porque antes, o que a gente tinha? Uma resistência do ar que era maior do que o peso para desacelerar essa história, né? Então, tinha um momento que essa velocidade ia reduzir, a velocidade de queda dele, chegando lá em V2, que é o que a questão chama. Então, a resistência do ar ia se igualar novamente ao peso e ele ia cair com a velocidade V2. E essa velocidade V2, pela teoria, ela é menor que V1, tudo bem? A velocidade que ele vai cair no limite com o paraquedas aberto é menor que a velocidade que ele cai no limite com o paraquedas fechado. Supondo que a densidade do ar é constante, a força de resistência do ar sobre um corpo é proporcional à área sobre a qual atua a força e ao quadrado da velocidade. Pessoas, a força de resistência do ar, que eu vou chamar aqui de R, é proporcional à área sobre a qual atua a força, então área, que eu vou chamar de A, e é proporcional também ao quadrado da velocidade. Então, está aqui a nossa expressão a ser utilizada durante essa questão. Veja que aqui a questão, ela coloca uma fórmula que é bem parecida com o que a gente viu, né? Porque a nossa fórmula era R é igual a kV ao quadrado. Aqui é R é igual a A vezes V ao quadrado, sendo que esse A também pode ser interpretado como uma constante. Determine a razão V2 sobre V1, então ele quer saber que razão é essa, né? V2 sobre V1, sabendo que a área efetiva aumenta 100 vezes no momento em que o paraquedas se abre. Então, quer dizer que A2, a área na situação 2, vai ser 100 vezes a área na situação 1. A área com paraquedas aberto é 100 vezes a área com paraquedas fechado. No primeiro passo, a gente vai considerar o paraquedas ainda fechado e a gente vai pegar o momento em que ele atinge a velocidade limite, né? E quando ele atinge a velocidade limite, a gente diz que a força de resistência dele, que eu vou chamar aqui de R1, vai ser igual ao peso do carinha, né? Essas forças vão se anular e esse carinha vai ter ali um movimento de queda constante, uma velocidade padrão no movimento uniforme. Então, R1 seria A1 vezes V1 ao quadrado, e isso vai ser igual ao peso. Guarda essa informação por enquanto, tá? Se a gente olhar para o segundo momento, que seria quando a gente pega a queda dele, só que dessa vez com o paraquedas aberto, a gente ficaria que R2 tem que ser igual aqui também ao peso, não é isso? Por quê? Porque quando ele atinge a velocidade de queda, a velocidade limite de queda, aliás, a gente vê que a resistência do ar vai se igualar à força-peso, tranquilo? Então, novamente, ele vai cair com um movimento uniforme. Só que dessa vez a gente sabe que a área dele é maior e também que a velocidade dele é menor. Então, aqui ficaria A2 vezes a velocidade 2 ao quadrado, isso aqui tem que ser igual ao peso. Mas quem é A2? A2 é a mesma coisa que 100 vezes A1. É 100 vezes a primeira área, né? Aqui a gente repete V2 ao quadrado igual ao peso. Perceba que essas duas expressões, elas são iguais ao peso. Então, quer dizer que essa expressão vai ser igual a essa expressão. É isso que a gente vai fazer agora, juntar as duas. Terceiro passo. Então, A1 vezes V1 ao quadrado tem que ser igual a 100 vezes A1 vezes V2 ao quadrado. A1 de um lado, A1 do outro, a gente pode eliminar. Então, quer dizer que V1 ao quadrado tem que ser igual a 100 vezes V2 ao quadrado. O que a questão quer saber é V2 sobre V1. Então, eu vou pegar esse V1 e jogar aqui para baixo. E eu vou pegar esse 100 e vou jogar para o outro lado. Então, ficaria 1 sobre 100, tem que ser igual a V2 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por V1 ao quadrado. Como aqui a gente tem dois termos ao quadrado, a gente pode simplesmente substituir isso aqui pela seguinte expressão, V2 sobre V1, tudo isso aqui ao quadrado, né? Uma das regrinhas de potenciação. Então, bora lá.
eu vou tirar a raiz dos dois lados da equação. Então, raiz de V2 sobre V1 ao quadrado é V2 sobre V1. A gente elimina aquele expoente. Então, V2 sobre V1 tem que ser igual a raiz de 1 sobre 100. Raiz de 1 é 1. Raiz de 100 é 10. 1 sobre 10 é 0,1. Está aqui a nossa resposta. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar mais essa aula. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa também um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!